Boa noite, então, boa noite a todos e a todas. É um privilégio, é muito bom estarmos aqui com pessoas tão queridas de diferentes pontos de formação e de diferentes pontos, até mesmo geográficos, né? Então, esse aqui passa a simbolizar o curso de pós-graduação, Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim, o curso de pós-graduação de formação do leitor de Porto Alegre deu choque de horário e não pôde comparecer. Porém, nós estamos gravando para que eles, em outra oportunidade, possam, então, assistir a essa fala, tá? Como nós temos visitantes, eu vou tomar a liberdade rapidamente de situar, né, os visitantes, o que nós estamos, no âmbito de que essa palestra está acontecendo, tá? A professora Raquel, que está presente aqui, e eu, professora Ana Carolina, nós somos titulares de uma disciplina que começa hoje, chamada Práticas de Leitura, e são 3 turnos agora, em 2022, esse turno de hoje, o turno de amanhã e o dia 30 de setembro à noite. A disciplina vai ter continuidade em junho de 2023. Tá? Então, como esses 3 turnos eles ficariam muito desparcerados do junho de 2023, nós optamos por ocupar esse espaço trazendo pessoas que trabalham com a área da leitura, que trabalham com a área de letramentos, pessoas significativas que têm como contribuir, né, com o nosso conhecimento. E quando nós tivemos as confirmações dos 3 palestrantes, nós achamos importante abrirmos como uma espécie de projeto de extensão, porque achamos que era até egoísmo da nossa parte a gente ficar só com esses palestrantes para nós. Então, nós abrimos como projeto de extensão. Tá? Então, para quem está aqui e que não é da UERGS, está como projeto de extensão. Quem é da UERGS, mas é de outros cursos, também está usufruindo desse momento como projeto de extensão. E nossos alunos do curso de pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim estão aproveitando as duas faces, né, como aula e como projeto de extensão. Tá? Então, Ana Carolina, acho que cortou, né, a internet da professora, foi isso, né? Cidades dos gêneros textuais. Professora, sim. Com licença, cortou um pouquinho a sua internet, nós não acompanhamos a última fala. Tá. Eu estava lendo a ementa da disciplina. Então, promover as discussões e análises sobre especificidade dos gêneros textuais, fornecer elementos teóricos e práticos que sirvam como instrumentos de prática de linguagem, organizar uma sequência didática de gêneros orais e escritos para aulas de leitura. Ora, entendemos gêneros textuais como uso da escrita e da oralidade em práticas discursivas, em práticas sociais, em circunstâncias de uso, né? Assim que entendemos esses gêneros. Então, achamos importante que para o professor entrar na sala de aula e trabalhar com estes gêneros, ele precisa saber o porquê. Como que com esse gênero vai ser usado? Né? É diferente você explicar que uma carta é um gênero e você explicar que uma carta pode se tornar um abaixo-assinado, uma carta que vai juntar N assinaturas para mudar o mundo. Né? Então, a nossa perspectiva é trabalhar hoje com diferentes formas de olhar práticas de leitura. Né? E, nesse sentido, a professora Raquel e eu, então, abrimos um pouco mão de já abrirmos a disciplina, assim, oficialmente, tá? Para trazer os nossos convidados. Então, eu vou agora abrir aqui a minha colinha,
tá? Dos dados do professor Renato, e sem muitas delongas, né, professor Renato, eu passo para a professora Raquel para fazer uma saudação para a turma, porque a turma, pelo menos os alunos de letras e aqui os nossos já me conhecem, aí a professora Raquel faz uma saudação e aí passamos para o senhor. Então, apenas para situar vocês, tá? Vou abrir minha colinha aqui. Então, o professor Dering, ele é pós-doutor em Estudos de Linguagens pelo Pós-Ling, Cefet de Minas Gerais, doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa e licenciado em Letras Português pela Universidade Federal de Goiás. É líder pesquisador no grupo ForPro, é isso? Quase que é For All, né? Membro da... agora tinha que ser aqui a professora Raquel, que é do inglês, hein, professora? American Organization of Teachers, é isso? De português. Atua como professora adjunto do Centro Universitário de Goiás, onde atua na graduação e pós-graduação. Na mesma instituição, exerce o cargo de supervisor da área de pesquisa científica. Amanhã vamos ter o professor João César Lucas Júnior falando uma experiência prática, que é o card game Orixás, um jogo inclusivo sobre diversidades, e no dia 30 teremos o professor mestre Mamadou Mutaro Embaló, falando sobre o contexto do ensino em Guiné-Bissau, que é o país dele. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Professora Raquel, acho que pode fazer sua saudação, e a menos que alguns dos nossos alunos ou dos nossos convidados queiram se manifestar de alguma forma, já passamos para o professor Renato, já agradecendo, muito obrigada. Professor Raquel. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter todos vocês conosco nessa disciplina. Acho que a professora Ana Carolina já, né, fez toda a introdução, já leu com vocês a ementa, os objetivos. E este ano, então, nós vamos ficar com esses 3 momentos, vamos usufruir, então, do conhecimento desses 3 professores, né, inicialmente, e aí o ano que vem, então, a partir de junho, eu assumo a disciplina com vocês. Tá? Então, acho que podemos passar a palavra para o professor Renato, e, enfim, né, já agradecendo, então, inicialmente, e passo a palavra, então, para o professor Renato. Olá, gente, agora oficialmente, né? Boa noite a todos e todas que aqui estão. Primeiro, muito obrigado, né, a professora Ana Carolina e a professora Raquel pelo convite, que aceitei de pronta. A professora Ana Carolina sabe, né, que até a gente organizou as datas e tudo, porque é uma honra, né, estar no Rio Grande do Sul, que fisicamente ainda não conheço, mas conheço, né, através de alguns colegas e da amiga Ana Carolina, né, e para falar sobre ensino de língua portuguesa, no âmbito geral, falar sobre leitura. E isso é muito bom para mim, porque eu gosto sempre de discutir. Por que eu gosto de discutir? Porque a educação, ela se faz com reflexão, ela se faz com esse pensar, né? Citando já o Freire de início, a gente faz nessa comunhão, nesse compartilhamento. E se a gente não é aberto para isso, e aí quando eu falo a gente aberto, eu falo de alunos a professores e de instituições em todas as localidades, sejam públicas ou privadas. A gente não fala de educação para um ou de um, a gente fala de educação de todos e para todos. Essa seria a ideia. No entanto, é o que a gente não percebe quando a gente começa a viver a educação de fato. E por essa razão, né, a minha fala de hoje vai ser relacionada a uma perspectiva, a uma opção que eu faço, que é a opção decolonial. E eu não sei se todos e todas aqui já conhecem ou já ouviram, já estudaram sobre essa perspectiva. Afinal de contas, é algo que pouco se ensina, principalmente nos cursos de letras, né? Não é uma opção, eu não gosto muito de chamar de teoria, mas às vezes eu falar é para melhor entendimento. Mas daqui a pouco eu explico o porquê disso também. E é mais para a gente começar a perceber não apenas a leitura, mas o sujeito que a faz. Né? Quem somos nós que praticamos esse ato? Como é que isso funciona? Porque a gente tem que colocar o sujeito, a gente tem que inserir esse sujeito, e não simplesmente colocá-lo no lugar daquele,
né, que é vazio e a gente simplesmente, desculpe o termo, vomita conhecimento. Fazendo analogia muito crassa aí com o próprio Paulo Freire também da educação bancária, mas eu falo vomitar porque é um termo que é chulo, eu sei, mas é um termo do qual a gente vê educação hoje, quando a gente começa a ver que ela é utilitarista, né, que ela é objetivista, e ela não está a favor da promoção da reflexão. E dentro disso, então, é o que eu apresento para vocês, o letramento de perspectiva decolonial e essas múltiplas possibilidades de leitura e escrita do sujeito. Né? Como a professora Ana já me apresentou, sou professor aqui no Centro Universitário de Goiás, de onde eu falo com vocês, né, aqui de Goiânia. Meu pós-doutorado no Cefet, né, e participo do grupo ForPro, que é a formação de professores de línguas e literatura lá da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, né, que é lá em Diamantina, em Minas Gerais. Pois bem, gente, primeiro, né, antes de até começar a fala, total liberdade para que todos e todas aqui possam me interromper, possam dialogar. Eu acho que toda reflexão nesse momento ela é necessária e muito bem-vinda para que a gente possa fazer essa discussão de fato. Então vamos lá, já que a gente está falando de leitura, os tópicos do slide que eu trouxe para vocês, eles não vão trazer aquela questão de introdução, desenvolvimento e metodologia. Eu fiz algumas metáforas ali, então vamos para além da capa do livro, né? Ou seja, para além do nosso título. Então, quando a gente fala em leitura, é importante a gente entender que a gente está falando de prática de linguagem. E quando a gente fala de prática de linguagem, a gente também está falando da compreensão e a utilização da língua em contextos de interação. E vejam que essas palavras devem retomar para vocês, né, alguns teóricos que quem é da letras aqui já deve ter estudado, e quem não é, sugiro que faça uma leitura para que a gente possa aprimorar e aprofundar. Então, quando a gente fala de interação, de diálogo, de práticas de linguagem, eu estou falando aqui de Bakhtin, mas eu também estou falando aqui de uma Irandê Antunes, eu também estou falando aqui do Vygotsky, e parece uma salada de fruta, quando a gente fala desse tanto de autor e como é que eles dialogam. E essa é uma proposta da decolonialidade, é que a gente entenda que nenhum dos teóricos eles estão em caixinhas tão fechadas que eles não possam convergir em alguns momentos ou que eles possam promover diálogos, afinal de contas são práticas de linguagem, e a partir da prática de compreensão e utilização é que a gente promove interação. Por isso, eu trago para vocês que é importante a gente entender que a linguagem é sim um posicionamento político, né? Não existe uma prática de linguagem senão por manifestações de interesse daquele que o pratica. E o ato de leitura, seja ele qual for, ele é um ato político também. E quando eu falo de política, eu não estou falando de politicagem, eu não estou falando de partido político, mas do posicionamento desse sujeito no mundo. E quando a gente se posiciona no mundo, a gente faz isso por meio da linguagem. E é por essa razão que é preciso nós falarmos aqui de criticidade, né, de possibilidades que essas leituras nos permitem. Ou seja, a partir dessas práticas de linguagem, nós realizamos diversas outras interações, diversos outros compartilhamentos sobre quem nós somos, sobre o que nós lemos e sobre o que nós fazemos com o que nós somos e com o que nós lemos. E aí, como eu citei o Freire, não deixaria ele de fora para a citação aqui também, porque a leitura de mundo não apenas precede a leitura da palavra, quando falamos do processo de escolarização, como também a linguagem e realidade se relacionam de modo tão dinâmico, né, acrescentando aí, e tão intrínseco, que nesse ato de ler e produzir, nós lemos e produzimos significados múltiplos, ou seja, quando o Freire fala, né, em uma de suas célebres frases tão repetidas aí, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, ele não quer simplesmente dizer que nós lemos o mundo antes, mas o ler o mundo significa interpretá-lo, significa interagir com ele e com os outros que o fazem. E nessa leitura é que nós produzimos, né, nessa dinamicidade, outros significados. É um modo dinâmico nesse sentido aí. Pois bem, e aí que vem esse que o ato de ler é uma prática de linguagem, mas também é um ato de rebeldia, já que eu falei que linguagem é política, pois ler, nesse caminho que aqui eu proponho para vocês, é pluriversalizar a si por meio das relações que estabelecemos. E aqui, né, eu trago uma ideia de um artigo que está em produção, de minha autoria mesmo, que eu trago essa ideia de pluriversalizar-se,
né? E eu entendo esse pluriversalizar-se como tornar, né, tornar seu mundo plural, múltiplo, e ao mesmo tempo os mundos com os quais você está em sinergia. Vejam que, na verdade, esse termo é a união de outras perspectivas aí que eu trago, né, para a gente poder pensar na sala de aula, para a gente pensar no ato de leitura, mas no ato de leitura que não exclua, mas que perceba que há diversidades e que essas diversidades elas devem estar em diálogo. Logo, é por meio desses saberes e conhecimentos, e guardem essas palavrinhas aí, compartilhados e colocados em trocas na horizontalidade, é que poderíamos e que nós podemos falar em letramento na perspectiva decolonial, que é uma proposta, né, que eu trouxe na minha tese de doutoramento. Então, para as páginas seguintes aí, além da primeira página, por entender a linguagem como esse posicionamento desse sujeito frente às leituras que pratica, é que eu trago essa opção decolonial, para falar de letramento e do sujeito em suas leituras e do sujeito em suas escritas. Por que eu trago essa opção decolonial? Porque é por meio dela que é possível deixar emergir epistemologias subalternizadas, ou seja, é por meio dela que vamos perceber como há um padrão instaurado e que a partir desse padrão nós seguimos como se tudo que dele partisse fosse verdadeiro ou uma verdade absoluta. Né? Nós diminuímos, marginalizamos, subalternizamos corpos, saberes, por meio de um padrão que é colocado como o normal. Né? A normatização de diversas outras instâncias, de diversas outras instituições que nos colocam aí à mercê do que seria o certo ou o errado nesse binarismo. Então, é quando a gente percebe que por ele é possível deixar emergir epistemologias subalternizadas, é que também percebemos que elas foram aniquiladas pelo que a gente chama de ferida colonial, ou seja, um processo de subjetivação que nós tivemos ao longo, né, da nossa história, mas que também buscamos por meio, né, e aí vem a decolonialidade, essas rasuras, porque a gente consegue apresentar e vivenciar essas cosmovisões, essas outras possibilidades de ver, entender e vivenciar o mundo. Ou mais ainda, que a partir da decolonialidade, né, que a gente consegue trazer e conceber uma maneira crítica de identificar, interpretar e explicar como experienciamos as subjetividades da colonialidade, não apenas como também as reproduzimos, e muitas vezes de modo inconsciente, né, uma vez que essa estrutura de modernidade ela ainda produz memórias, ela ainda produz conhecimentos e ela ainda produz pensamentos que tinham e até hoje tem como foco o silenciamento e o apagamento dos sujeitos. Né? Por essa razão, a gente tem agora os estudos, e ainda bem que nós temos isso, de diversas minorias, de diversos outros aspectos que antes, né, por um pensamento positivista, não eram estudados ou eram tidos como menores. E nós, na área de letras, linguagens, né, humanas, sociais, ainda temos, nós, né, recebemos, na verdade, esse preconceito de outras áreas, que às vezes nós não fazemos ciência. Então, esse é um problema que a gente tem que realmente nos debruçar, nós temos que nos debruçar, nós temos que debater sobre isso. Então, para entender um pouco mais, eu trouxe uma página de observação desse livro para nós. Ou seja, para entender sobre como as condições podem ser comumente condicionantes, eu chamo para vocês a atenção dos eventos e práticas de letramento, mas não pelo que a gente conhece da Angela Kleiman, ou da Magda Soares, ou da Rojo, ou de tantas outras que estudam letramentos e multiletramentos. Eu vou lá no Brian Street, né, que lá em 1984 ele produz um primeiro livro ali falando sobre uma questão que era o literacy, que é de onde vem esse termo de letramento, que se confundiu quando a gente veio, confundiu, não é um termo muito certo, mas se mesclou com a ideia de alfabetização, e aí, né, lá na pedagogia, isso se estuda muito. Mas para cá eu trago o termo do Brian Street, porque ele faz uma diferenciação muito interessante, diferente do que a Kleiman faz, sobre práticas e eventos de letramento. Porque enquanto a Angela trabalha com a questão mais discursiva, ele amplia um pouco mais essa ideia. Então, ela traz dentro de uma perspectiva da própria linguística aplicada e traz, né, em um contexto ali da década de 80, 90, em que a gente está falando de evasão escolar no Brasil,
né, principalmente quando a gente pega, né, os dados ali que são muito fortes, que a gente passa por um processo ali de finalização do regime militar, né, da ditadura militar, a gente passa num processo de redemocratização do Brasil, né, da nova Constituição, e o Street ele faz esse estudo trazendo que as práticas, né, nas minhas palavras, podem ser entendidas como comportamento dos sujeitos frente às estruturas sociais de comunicação, que podem ser informais ou institucionalizadas. Tá? Então, não necessariamente como prática discursiva, mas, né, fazendo a releitura do Street, eu trago que são comportamentos do sujeito frente a estruturas. E quando a gente fala de evento, né, são as situações em uso social dessa escrita e dessa leitura, como elas ocorrem. Logo, elas são voltadas para a percepção do sujeito na promoção desses saberes que ele tem. Então, prática e eventos, né, portanto, são indissociáveis para o sujeito, que confecciona a seu modo e seu contexto essas ações. E assim, o que a gente tem? Que os eventos de letramento são as experienciações dos saberes socioculturais que constituem os sujeitos, sendo potencializados a cada prática de letramento, visto que são nessas práticas, que os sujeitos dialogam e interagem seus saberes. E aí, esse conceito de experienciação, eu coloco ali, por quê? Porque ele remonta à ideia de experimentar como uma ação do sujeito, por meio de participação dialógica e por meio de uma participação interacional, e não de experimentação, que seria o sentido mais positivista. Então, essa é a ideia que eu acho interessante para a gente pensar em leitura e escrita do sujeito e nesse ato de ler enquanto o sujeito promovendo essa ação, certo? Gente, fique à vontade, tá? Porque eu vou falando aqui, o professor gosta de falar, vocês bem sabem, e me desculpem, acho que o meu cachorro do meu vizinho está latindo, não sei se vocês estão escutando aí, tem essas questões da live também. Pois bem, e aí continuando nessa página em observação, é que eu trago para vocês que falar em letramento nessa perspectiva decolonial é justamente compreender como essa experienciação, que é dialógica, que é interacional, que retoma essas práticas e eventos, né, que pegam a bagagem do sujeito e como ele se vê no mundo, elas podem ocorrer, né, quando não há uma supressão de corpos e saberes em prol da manutenção de um poder. Ou seja, como esse sujeito se insere se essa modernidade não fosse tal qual ela se apresenta para ele. Porque ela se apresenta como uma condicionante. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre esse tópico. Em síntese, há um padrão instaurado. E compreender esse padrão por experiências permite compreender como somos condicionados, né? E o que podemos fazer também para mudar esse condicionamento. Tá bom? Eu não falo de condicionamento aqui, né, acho que todo mundo aqui partiu da área de educação, no sentido behaviorista, né, Skinner de ser. Eu falo no condicionamento que nós fomos colocados e inseridos em um contexto e pegando até uma ideia discursiva aí, que há uma memória discursiva que nós vivenciamos que nem sempre temos ciência daquilo, né, para a gente entender que eu não estou falando desse padrão instaurado enquanto condicionante pelo viés da psicologia, mas enquanto algo discursivo mesmo. Ok? E agora, bora começar a relacionar depois dessa página de destaque. Ou seja, vamos começar a relacionar essas leituras. Porque a perspectiva que é abordada entende que a modernidade é uma das faces da colonialidade. O que seria isso, então, né? Entende-se por colonialidade toda uma construção de discriminações, sejam elas visíveis ou não, que foram implantadas ou implementadas, né, pela ideia de modernidade. Assim, enquanto a modernidade cria falsos pressupostos de inovação, de melhorias, a colonialidade se torna responsável por ratificar, por confirmar essa ideia por meio de um padrão de poder. Ou seja, ao longo da história, nós tivemos aí diversas verdades que foram colocadas para nós como verdades por meio da ideia de modernidade, que isso é ser moderno, isso é se tornar moderno. E aí a colonialidade subjetivou isso e transformou isso como uma verdade absoluta que nós muitas vezes não questionamos. E quando questionamos, às vezes somos até errados. Então a modernidade, portanto, é também colonialidade, pois é por meio dela, né, por meio desses padrões de poder que se quantifica, que se mensura e que se dita regras sobre as formas de conceber quem somos enquanto sujeitos,
mas também conceber os nossos conhecimentos. E aí a gente pode colocar que por muitos anos, e hoje em muitas esferas institucionais, o homem branco é mais qualificado para falar que o homem negro, que o homem é mais qualificado para falar que a mulher, e até onde isso vai perdurar? Então, essa é a ideia de modernidade que foi colocada antes e que hoje ainda existe. E isso é colonialidade. E é isso que nós devemos debater. Né? Qual que é o padrão que se instaurou para que isso fosse quantificado, mensurado e colocado como regra? E por que isso é assim? Certo? Então, pela proposta de inovação a todo custo, por essa modernidade, né, é que justamente essa modernidade e colonialidade se faz exploratória. E é por nós concebermos isso, né, às vezes, como verdades absolutas e não pararmos para questionar, é que também ela nos permite, né, sermos controlados. Ou seja, essa modernidade, essa colonialidade nos controla e controla os nossos saberes. Por quê? Porque é um saber científico, mas não científico que é de ciência aberta. É um científico que é validado por uma determinada instituição ou por determinadas instituições. E a gente pode pegar isso, né, por N fatores. No início do ano, eu fiz até uma live para o IFNMG, ou era o IFMG, agora eu não me recordo, em que a gente falava sobre como isso funciona na educação. Né? E a educação é ainda, né, nesse processo de escolarização, uma instituição que coloca essa padronização, às vezes, muito, né, dito popular, a ferro e fogo. Né? E o termo já é preconceituoso, a ferro e fogo, só para vocês entenderem. Então, a gente tem que começar a perceber isso, porque, deste modo, né, quando a gente percebe essa instauração, esses padrões acabam se tornando inerentes a nós, uma vez que nós fomos, né, abre aspas, aí, concebidos dentro dessa sociedade, abre aspas também para essa sociedade, tornando e tomando isso como uma verdade para que a evolução do mundo acontecesse. Então, a gente acaba efetivando preceitos, preconceitos que essa modernidade nos traz, às vezes sem questionar, sem perceber e sem dialogar de maneira direta com isso. E nós, né, o sujeito, insere-se nesse contexto, a gente se sente desconfortável muitas vezes nesse contexto, mas a gente não consegue compreender que parte desse desconforto é justamente devido a esses eventos e práticas de letramento que não são nossos de verdade, mas é que nós fomos condicionados, ou então ao que nós fomos padronizados a entender. Então, percebam que quando eu trago evento e prática de letramento lá atrás, eles existem também e eles também podem ser modificados, eles também podem ser condicionantes para que esse sujeito aprenda um determinado ponto. E é onde eu trago, por exemplo, uma discussão sobre o letramento escolarizado, para a gente entender como é que isso funciona, ou seja, como é que o letramento ele foi tão pedagogizado que a gente não fala do letramento enquanto promoção do sujeito, mas a gente fala como se fosse algo a aprender, como se nós pudéssemos letrar alguém, né? E, dentro da minha concepção, isso não é possível. E aí, né, esse letramento escolarizado, ele faz parte de um modelo pedagógico criado por essa modernidade, dentro do que eu trago para vocês, que tem a finalidade de promover a manutenção dos conhecimentos científicos que são validados. Então, se o conhecimento é moldado, esse corpo só age e só fala dentro do que lhe é proposto ou permitido. É a ideia de salvação que a modernidade traz, é a ideia de superação, é a ideia de meritocracia. Todas elas se baseiam dentro de um letramento escolarizado, ou seja, você precisa aprender o que eu te ensino dentro da escola, dentro da universidade, se você quiser se tornar alguém na vida, porque senão você não será ninguém, porque o padrão instaurado é apenas esse e só esse conhecimento é válido. Então, como é que o sujeito lê isso? Como é que o sujeito se inscreve nesse tipo de sociedade? Né? Retomando aí o título da palestra, da aula, da roda de conversa, né? Portanto, falar em letramento e as suas adjetivações, os seus afixos, né? Multiletramentos, letramento A, B, C, D, não estou desmerecendo nenhum, evidentemente, porque todos são necessários, mas falar em letramento é ainda um grande problema no Brasil, pois muito se fala em reconhecer o sujeito e seus conhecimentos, mas isso pouco se pratica, pois o sujeito só ascende socialmente nessa modernidade se tiver um conhecimento que foi anteriormente validado. Então, quando a gente fala de letramento lá, que a Ana Martins, se não me engano, fala, né, do letramento de resistência, ok, mas quando a gente fala de política pública para inserir quem estudou em escola pública, para inserir negro, quilombola nas universidades, há uma resistência muito grande.
né? E as pessoas que entram na universidade sofrem preconceito por conta disso. Ou seja, como é que a gente realmente pratica toda essa questão? Por isso, para se falar nas múltiplas possibilidades de leitura e escrita do sujeito, é que eu trago aqui, né, essa proposta de um letramento de perspectiva decolonial. E vejam que eu não falo de letramento decolonial, né? É uma perspectiva dentre tantas possíveis, né? É um letramento, é uma visão de letramento dentro de uma opção que eu trago e que eu faço, né? Eu não trago enquanto teoria, mas enquanto possibilidade. E aí a gente começa a caminhar para o fim dessa leitura, que é para falar sobre esse tipo de letramento que eu trago para a gente comentar um pouquinho. Por quê? Porque falar de letramento, né, é entender primeiro que ele é uma prática social, é uma prática de linguagem, como a gente colocou no início aqui. E ela é propiciada por eventos a serem potencializados. Mas também, né, falar de letramento é compreender que essa prática, né, como um projeto político, porque é um projeto político, perdão, porque esse sujeito, ele não apenas faz parte desse projeto, mas ele é o próprio projeto. E aqui, fazendo uma analogia ao Freire, né, que ele fala lá no Educação e Mudança, ele fala que fazer parte, né, é quando a gente está no mundo. Então, não basta estar no mundo, é preciso sê-lo, né, citando diretamente aí o Freire. Então, nós somos seres políticos, o sujeito é político, a linguagem é política. Então, estar no mundo significa não apenas escrever, não apenas ler, mas ler e escrever concomitantemente e entender que essa leitura escrita é uma prática de linguagem e toda prática de linguagem é social e é política. Logo, fazemos parte de um projeto. Só que nós, quando não compreendemos isso, nós apenas seguimos, né, o caminhar com outros projetos de outras pessoas, nos abstendo e não querendo refletir. E essa é a preocupação, né, que nós precisamos tomar um cuidado maior nesse sentido. Por quê? Porque o pressuposto do letramento de perspectiva decolonial que eu trago dialoga, né, e agora trazendo aí até o Boaventura de Souza Santos, com a contribuição da ecologia dos saberes. Por quê? Porque essa ecologia dos saberes luta contra as desigualdades sociais e injustiças cognitivas que são perpetuadas pelo padrão colonial de poder. E aqui eu trago, né, dentro do Boaventura de Souza Santos, quais são principalmente 2 pressupostos da ecologia dos saberes. Então, a primeira coisa que ele fala é que não há epistemologias neutras. E as que chamam, né, as que se chamam neutras, na verdade, elas são as menos neutras. Ou seja, quando você diz que não é alguma coisa, na verdade, você é muito mais aquilo. Então, veja que o Boaventura ele vai trazer isso. Ou seja, não há conhecimento neutro, não há imparcialidade, não há essa questão, porque se linguagem é política, e se o sujeito escreve no mundo, escreve-se ao mundo, né, ele pluriversa-se, então ele não é neutro, ele não consegue ser neutro. Né? E a partir desse ponto é que eu construo o letramento de perspectiva decolonial. E o segundo ponto desse pressuposto do Boaventura é justamente a reflexão epistemológica. E ele fala que essa reflexão deve incidir não nos conhecimentos abstratos, mas nas práticas de conhecimento e seus impactos em outras práticas sociais. Então, ele fala desse diálogo, né? Ele fala de como essas questões devem realmente se relacionar. E a partir desses 2 pontos, então, é que a gente começa, né, o desenvolver. Por quê? Porque, diante disso, o letramento que eu aqui proponho, ele deve ser entendido como uma prática social do sujeito, dialogando com as suas vivências, dialogando com as suas bagagens, interações dentro de um sistema mundo, que compreende, né, tais mutações da colonialidade justamente para questioná-las e para tentar não reproduzi-las. E aí, dialogando com isso também, eu trago uma citação da Djamila Ribeiro, que, né, fazendo por analogia, quando ela fala da questão do feminismo negro e do lugar de fala, ela traz que vale lembrar que corpos e vozes são políticos e têm o direito a existir. Então, a gente está falando de existência e de resistência de todos os corpos que também foram subalternizados e marginalizados por essa questão da modernidade, tá? Pois bem, então, logo, entender que defender o saber contra-hegemônico não é desconhecer ou desfazer os saberes acumulados ou hegemônicos em si, né? Então, nós não estamos desconsiderando o que existe,
mas a gente está considerando que há outros saberes, que outros saberes foram negativados, que outros saberes sofreram memoricídio e que outros saberes ainda são marginalizados por uma razão que hegemônica. E aqui a gente, né, pode falar eurocêntrica e estadunidense, se a gente for geograficamente demarcar, né? Então, deste modo, o letramento, na perspectiva decolonial, precisa passar um caminho que requer a destituição do que eu chamo de autoridade do conhecimento. E essa destituição da autoridade do conhecimento se faz por esses âmbitos: o saber, o conhecer, o ouvir, o compreender, o compartilhar, o analisar em diálogo e, por fim, criticar e propor. Parece uma metodologia, gente, por isso que eu falo que nem é teoria, mas também não considero como metodologia, eu nem sei de fato como é que eu poderia considerar, eu prefiro pensar em proposta. Né? Por que eu falo isso? Porque quando eu falo de autoridade do conhecimento, a gente está tirando a ideia, está criticando a ideia de educação bancária, a gente está criticando a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento, a gente está criticando a ideia de que uma instituição ela é dona, né, de um conhecimento e por aí vai. Porque os conhecimentos, na verdade, vocês vão ver, eles se fazem por outros caminhos dentro dessa proposta que eu trago aqui para vocês. E aí vamos para o primeiro, né, que a gente começa agora o meio do fim da leitura. Então, a primeira questão é a gente saber. E o que é saber? O saber implica simplesmente em ter ciência da realidade do outro. E aí, para falar de saber, eu preciso realmente conhecer a realidade, né, do fulano, da cicrana, mas é ter ciência. Eu não preciso e não devo projetar uma realidade, mas eu tenho que ter ciência, no mínimo, que ela existe. Ou seja, é uma maneira de você diminuir, né, os memoricídios, quando a gente fala, os epistemicídios, quando a gente fala. E ao saber, você vai conhecer. E o conhecer nessa perspectiva já implica saber, mas também se relaciona ao interconhecimento, se relaciona ao reconhecimento e se relaciona ao autoconhecimento. Ou seja, não adianta eu ter ciência da realidade do outro se eu não sei o que fazer com essa ciência e com essa realidade do outro. Então, o saber, né, se a gente fosse colocar aí, é uma faceta que nos leva ao conhecer. E esse conhecer, ele implica o inter, o re e o autoconhecimento. Né? Então, há uma relação aí que não é simplesmente conhecer a realidade do outro, vai muito além, né, do senso comum da palavra conhecer. E ao saber e conhecer, partimos para um ouvir. E o ouvir é não pressupor algo do saber e conhecer que detemos. Ou seja, não é simplesmente eu achar que sei, eu achar que conheço essa outra realidade. Né? Tanto é que para essa parte aqui, dentro da minha tese de doutoramento, eu trago a citação do Rubem Alves quando ele fala da arte da escutatória. Né? Porque a gente tem tanto curso de oratória, foi até falado aqui, né? Acho que foi a Luciane comentou que está fazendo um curso, só que a gente não vê, citando o Rubem, cursos de ouvir. A gente não tem os cursos de escutatória, né? Então é interessante a gente pensar, porque ouvir os lugares de falas dos outros é necessário para saber e conhecer. E a partir deles também a gente pode saber e conhecer de diversas outras maneiras. Então, ao saber, conhecer e ouvir, a gente começa de fato a compreender. E esse feito é um ato dialógico, de fato, em que dois sujeitos convergem e divergem. Compreender, portanto, é saber, é conhecer, é ouvir e colocar tudo isso em diálogo, que não é e nem deve ser conformista ou cômodo, pois isso implica também divergências e conflitos. Ou seja, o compreender não é, agora eu sei. Não. O compreender é, mas por que isso é assim? Então, o compreender insiste num questionar, num refletir, não simplesmente num acomodar-se com o que se tem. E a partir do compreender é o que a gente fala de compartilhar. O compartilhar é trazer, esse foi a mais, é trazer a partilha em conjunto, a horizontalidade dos saberes, dos conhecimentos, das escutas e das formas como cada um compreende. Ou seja, quando eu falo em compartilhar,
eu não estou falando que eu sei mais do que alguém. Eu estou falando que a gente tem uma horizontalidade, que são saberes diferentes, que são conhecimentos diferentes, que são escutas diferentes, que são compreensões diferentes, mas não há uma superioridade, uma verticalização, né? As diferenças não implicam, de fato, somente diferenças. Elas implicam o quê? Diversas formas de ver o mundo. E aí retoma a citação da Amanda Tavares lá no início da ideia de cosmovisões, né? E retoma a proposta que eu trago de pluriversalização. A partir desses itens é que a gente pode, quando os sujeitos chegaram nesses itens, falar de analisar em diálogo, porque agora o conhecimento é partilhado. E ele não é estanque, ou então ele também não é unívoco. Logo, entender que o conhecimento é gerado e produzido é importante, e entender que esse conhecimento gerado e produzido, ele é sim parcial, ele não é ingênuo, como a gente colocou antes, né? E o Boaventura traz para a gente. Ele tem sim esse viés ideológico. E aí que tá. Justamente por ele ter um viés ideológico, é que isso deve ficar aberto para que todos saibam qual é o seu viés. E assim, novas partilhas em conjunto poderão acontecer. Ou seja, não é suprimir a ideologia, mas é deixar claro de onde você parte. Né? Qual que é o seu lugar de fala ideologicamente enquanto sujeito. Ou seja, como é que você se escreve no mundo enquanto sujeito para que o outro te leia enquanto esse sujeito que você escreve. E você permite, a partir disso, um criticar e um propor. Porque aqui agora, o sujeito exerce, com a ciência e sabendo de todas as regras do jogo, as suas práticas de linguagem, afastando-se da ideia de ingenuidade. Ou seja, ele é um sujeito que, sabendo, conhecendo, ouvindo, compreendendo, compartilhando e analisando, agora sim, ele vai falar de um lugar e ciente de que é esse lugar, de que esse lugar, né, é um lugar que ele escolheu estar, mas não é o único e também não é o mais verdadeiro ou o menos verdadeiro, não é o único verdadeiro, ou seja, ele é um lugar entre tantos possíveis, porque a sua escolha aqui já não é alienada, citando o próprio Paulo Freire novamente. Ela não é induzida, ela não é condicionada, ela não faz parte de um padrão simplesmente por fazer, mas ela é produzida por si, por meio da linguagem, entendendo a linguagem enquanto evento e prática de letramento não condicionada agora, certo? E agora, finalizando a leitura, indo para o final dessa nossa conversa, é que essa proposta pretende, né, promover uma reflexão de que o letramento escolarizado, que é aquele imposto para que você ascenda socialmente tendo um determinado conhecimento, ele ainda exclui corpos, ele ainda silencia vozes. Então não se pode falar em letramentos, multiletramentos e tantos outros se seus sujeitos são exemplos e não são sujeitos de fato. Né? Por isso, pensar de maneira decolonial é pensar que a representatividade humana diz respeito a colocar corpos marginalizados em papel de destaque, mas sem precisar sublinhar isso, certo? E, fim da leitura agora para os novos recomeços com vocês, é que eu trago essa citação, que o letramento, na perspectiva decolonial, permite, então, deixar emergir epistemologias que, ao longo do processo de colonização, foram subalternizadas e a colonialidade as naturalizou. A decolonialidade busca, então, mostrar que esse processo de legitimação de um dado único, né, desse único padrão global, é uma forma de silenciamento, é uma forma de aniquilação dos sujeitos em suas identidades e subjetividades. Logo, o letramento na perspectiva decolonial é a gente propor e compreender os sujeitos em suas multiplicidades, e essas multiplicidades não precisam ser pontuadas ou apontadas devido à questão de um corpo de um saber, mas sim compartilhadas e colocadas em diálogo. Tá, ok? O meu muito obrigado e retomo a fala a vocês, professoras. Não sei se a professora Raquel quer falar. Eu gostaria de agradecer ao professor Renato, acho que contribuiu bastante com a nossa disciplina, né, com os seus conceitos e todo o seu conhecimento, né, e, enfim, passo a palavra, então, para a professora Ana Carolina, né, fazer esse fechamento. Eu não sei se queres, enfim, comentar, fazer alguma questão para o professor.
Ou se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Bom, eu vou fazer como se diz lá no interior, onde eu nasci, que foi no interior do interior do interior de São Borja, que já é considerado um lugar que é interior. A gente vai se apinchando. Se apinchar na linguagem do gauchesco, assim, é ir se atirando, né? Então, eu já vou ir me apinchando enquanto o pessoal se programa, né, para falar. Eu assisti a disciplina do professor Renato como aluna ouvinte, né, semestre passado, em 2021, e já tinha ficado encantada com toda essa perspectiva que ele nos desafia a pensar, né, e foi um congraçamento, digamos assim, porque eu tenho a pretensão de dizer que esse letramento que você fala, Renato, que é numa perspectiva decolonial, talvez possa ser o que eu estou chamando também de letramento de percurso, né? E foi o que eu escrevi lá na minha tese de doutorado, e agora no pós-doc, junto com o professor Vicente, estudamos com a aplicação da DIPAC, que é aquela dinâmica que ele organiza, você também aplicou, né? Também fez o uso da DIPAC. E então, essa questão da quebra da colonidade é uma coisa difícil, porque mesmo que a gente saiba em tese que isso precisa ser feito, fica sempre aquela pergunta, mas como é que eu faço isso? Né? Mas como é que eu faço isso na prática? Eu chego lá na escola, eu contar uma história rápida, mas é uma história real, vivenciada num momento que muito difícil, assim. A UERGS teve um procedimento lá institucional e, por questões da própria UERGS, demitiu 100 e poucos professores. Dentre esses 100 e poucos professores, eu fui demitida também. E eu morava em Passo Fundo, aí fui embora para São Borja. Consegui transferência eu tinha estado ainda, né? Consegui transferência para uma escolinha lá no estado. Escolinha não, é a maior escola da cidade de São Borja, Colégio Estadual de São Borja, onde eu estudei, né? Me formei, meu pai foi diretor e tal. E aí, como eu cheguei, né? Embora eu fosse de casa, digamos assim, como eu cheguei do nada, me deram 3 quintas séries. Tá? E eu trabalhando na UERGS há não sei quanto tempo com adulto e trabalhando com educação de jovens adultos. Aí me deram as quintas séries, né? E a professora muito amorosa, a professora que me entregou as turmas, né? Me trouxe um caderno que não fechava, era uma coisa assim. E ela disse: olha, Ana, tu não te preocupa, esse aqui é o caderno que eu uso com eles para dar aula, tem todo o meu material aí, tu podes usar, fica bem tranquila. Ela foi muito gentil, assim. E aí eu peguei o cadernão, né? Era cadernão porque era tudo xerocado, né? Os textos, era tudo xerox. Então, os textos chegavam a ocupar 3 páginas. E as perguntas eram umas coisas assim, sei lá, com 4 ou 5 linhas cada pergunta sobre o texto. E aí eu peguei aquilo ali, eu digo, tá, né, vou fazer e tal. Cheguei com a turma e comecei a conversar com a primeira turma, né? Primeiro que aquelas crianças pareciam, eu brincava com eles, eu disse, gente, parece que vocês botaram dentro da tomada. Primeiro que eles gritavam, e entre eles, sabe? Conversando, assim. E aí começou a me dar um desespero com aquilo, e eu comecei a olhar os cadernos. Eles praticamente não eram alfabetizados. Então, eu não sei como que aquela prof conseguia trabalhar com aquele monte de texto, que eram textos fantásticos, né? Ela deve ter tirado, xerocado de livros didáticos e tal. Então, eu não sei como é que ela conseguia trabalhar com aquele monte de texto e aquelas perguntas daquela densidade com aquelas crianças que praticamente não tinham coisas escritas no caderno. Os cadernos eram literalmente uma esculhambação, né? Eu digo, mas como é que pode?
E aí eu pensei, bom, deve ser porque essas crianças gritam. E aí eu comecei assim, a cada aula eu lia uma história para eles. Mas eu só começava a ler a história quando eles ficavam em silêncio, mas eu não pedia, eu só ficava com o livro assim esperando. Aí eu sei que eu fiz isso 1 semana e meia e fui chamada na coordenação. Os pais tinham vindo reclamar para a direção da escola que eu não dava aula, que eles não tinham entendido por que os alunos não tinham nada nos cadernos, que a outra professora, os alunos sempre voltavam com texto, com coisa, com tema de casa e tal, e que eles não entendiam como é que eu não dava aula. E eu estava, senhor Renato, sem saber, fazendo isso aí que o senhor fala da escutatória. Eu estava vendo se eles treinavam a escutatória, porque eles só sabiam gritar, né? Aí o que a coordenação da escola me falou? Olha, professora, eu entendo o seu exercício, eu entendo tudo que a senhora está fazendo, mas acontece o seguinte, que eles vão ter que passar pela provinha Brasil e eles vão ter que saber responder essas coisas. Então, a senhora pega o caderno da outra professora e pode seguir pelo caderno da outra professora, porque ela era muito elogiada pelos pais. Eu estou rindo agora, né? Na época foi um impacto, né? Então, assim, a minha pergunta para começar, né? E eu conto essa história porque é real, é uma história real. Eu estou contando, estou vivenciando o que eu estou contando, porque eu me lembro. A minha pergunta, não sei se, Renato, você tem como responder. Aqui nós temos N professores e professoras com experiência, qualquer um pode responder, não precisa ser você. Então, faço minhas as palavras da Raquel, já te agradecendo, tu sabes que eu sou, assim, muito grata pelo teu conhecimento. O professor Renato, além de ser uma pessoa com um extremo conhecimento, ele tem uma generosidade espetacular, porque ele não guarda esse conhecimento para ele, né? Ele divide, eu acho isso um luxo, né? Acho um luxo. Mais do que o conhecimento livresco, essa humildade, essa generosidade, eu acho assim um espetáculo, né? E não estou falando que estou na presença aqui de vocês, o professor Renato sabe que é isso que eu penso dele. Então, eu lhe agradeço também, professor. E fica essa pergunta, ou para o senhor, ou para alguém que queira falar, né? Como fazer isso? Como, dentro da estrutura da escola, que é afundada e fundada e estruturada dentro desse processo colonial para adaptar pessoas, como que nós vamos fazer para quebrar esse sistema? Então, professora, a gente tem que pensar primeiro que, querendo ou não querendo, né, quando eu falo de decolonialidade, a gente entende que existem diversas instâncias e que uma não exclui a outra, e que elas têm que convergir e não divergir, e que a decolonialidade não aparece para superar o que existe. A gente não trabalha com a ideia de superação, porque senão ela seria novamente uma nova forma de colonialidade. Então a gente tem que começar a pensar por aí. Outro ponto é que a gente tem que entender que dentro do que é posto, e aí eu discordo de alguns estudiosos decoloniais nesse sentido, não temos como começar de um marco zero, porque a modernidade existe, a colonialidade existe. Nós temos que trabalhar dentro das amarras que foram propostas e aos poucos a gente desamarrar. Então, é necessário uma alfabetização enquanto codificação e decodificação? Sim, nós estamos numa sociedade que é grafocêntrica. E essa sociedade grafocêntrica, ela sim foi colocada há muito tempo. Então, não tem como a gente partir e falar, vamos voltar para a ideia da humanidade, que são as narrativas. Não tem como a gente fazer isso. Embora as narrativas encantem. Tá aí o cinema, tá aí a literatura, tá aí as séries hoje em dia, para provar o tanto que o contar, ele chama atenção. Então, a gente tem que conviver. Por isso a gente fala de cosmovisões. Por isso fala de diálogo. A gente tem que conviver entendendo que tudo faz parte de um todo. E aí, quando eu falo das regras claras do jogo, professora Ana, eu falo que tem que deixar claro para o aluno. Você está aprendendo isso para você fazer uma prova Brasil. E a prova Brasil tem por finalidade vocês, né, aumentarem esse nível da escola, para vir dinheiro para a escola, porque nota baixa, a escola não ganha dinheiro e vai fechar vai diminuir o número de alunos, a escola vai fechar e por aí vai. Né? A gente tem essa métrica, a gente tem essa quantitatividade, né, que são, na verdade, padrões já instaurados, retomando o termo que eu uso. Então, por isso que eu falo de trabalhar com as regras do jogo para todo mundo. Por isso que eu falo que quando você sabe, você conhece, você compartilha, você entende por que você trabalha daquela maneira. E
dá certo e não dá certo. E eu vou também trazer uma possível resposta, porque não existe uma resposta única, dentro de uma forma que eu trabalhei para a redação do Enem. Então, eu vou sair do quinto aninho e vou lá para o terceiro ano do ensino médio. Na verdade, o ensino médio inteiro. Uma forma que eu já trabalhei, porque, assim, trabalhando em colégio particular, esse exemplo que eu trago, vocês devem saber que, como a gente tem o Enem já instaurado há 20 e poucos anos, a maioria dos colégios particulares só ensinam a dissertação do Enem, e eles só ensinam o modelo Enem de fazer redação como se fosse a única forma de você escrever um gênero textual. Eu acho que todo mundo aqui, quem não sabe, já deve ter ouvido falar sobre isso. E quando eu entrei para trabalhar nessa escola, a professora anterior, pela coordenação, fazia isso, né? Redação toda semana para praticar. E eu acho que é o que, inclusive, eu fui cobrado recentemente em um outro lugar que eu trabalho, de uma mãe, que é professora da área de letras, falou, não, mas a minha filha, devia estar escrevendo toda semana. Antes ela escrevia toda semana, agora não escreve mais. Aí, enfim, esse é um outro caso, mas só para vocês verem que isso ainda é consolidado. E aí, qual foi o meu acordo com os alunos e que demorou a funcionar? Eu falei para eles, olha, eu quero que vocês aprendam a escrever. Então, se você vai me escrever uma redação plágio, você não precisa me escrever. Se você vai me entregar uma redação pela metade só para me entregar, você não precisa escrever. Aí, como tem a data de fechar bimestres, né, lá na escola era trimestre, eu falava, até a data tal, você tem que ter, no mínimo, conversado comigo para tirar uma ideia, para eu saber como é que você está, e você me entregar uma redação que você fez de fato. E aí você pode escolher dentro dos temas que eu trabalhei o que você quiser. No início, eles realmente faziam plágio, pegava da internet para entregar na data. Quando eu pegava já no dia, era sexta-feira a aula com eles, via que era plágio, eu falei, não precisa me entregar, não. Aí eles olharam, mas por que eu fiz, professor? Eu falei, eu não vou tirar nota de você. Eu não estou falando que eu vou tirar a sua nota. Eu falei que eu quero a redação sua. Aí eles estranhavam. Aí quando eles viram, né, que eu realmente, quando eles entregavam a deles, eu estava corrigindo e tirando dúvida com eles, aí eles começavam a sentir até um remorso. Eu lembro de receber mensagem no Instagram, quinta-feira à noite, do aluno, professor, eu não consegui fazer a redação, eu posso fazer para te entregar na segunda-feira? Eu prometo que eu vou fazer. Aí eu falei, não, você não precisa fazer correndo para me entregar. Se você quiser me entregar essa, me entrega na próxima sexta, sem problema. E aí lá na outra sexta ele estava lá tirando dúvida e fazendo a redação. Funcionava com toda a sala? Claro que não. Mas funcionou com boa parte, né? E é uma questão que eu vi que quando a gente escuta, né? Quando a gente conhece, tem ciência, e aí vem nessas partes que eu falei para vocês aqui, a gente compartilha e tem realmente essa análise de água, a gente pode propor alguma coisa. E a gente pode criticar se isso dá certo ou não. Evidentemente, eu estou falando de uma turma de ensino médio que vai dos 15 aos 18 ali, então eles têm um nível de compreensão, às vezes, maior do que um quinto ano. Né? Porque no quinto ano a gente ainda tem um conhecimento, né, da secretaria, dos currículos educacionais que exige determinadas questões. Mas eu acho que quando as regras do jogo são claras, a gente consegue mostrar um pouco mais, para que esse aluno lá do quinto ano, ele entenda como funciona, para quando ele chegar no Fundamental 2 e no médio, ele tenha uma compreensão maior. É uma solução? Não, é uma proposta, dentro de tantas outras que podem ser possíveis ou impossíveis. Né? E aí, só retomando o caso dessa mãe, é muito engraçado, porque essa mãe, que é professora de português, né, também, ela simplesmente falou que a filha dela escrevia, né, só para retomar, para fazer a comparação dos dois casos, Ana. E falou que a filha dela, né, tipo, precisava escrever, que só se aprende a escrever escrevendo, né, sabe aquele, só se aprende a ler lendo, só se aprende a escrever escrevendo, é como se você só aprendesse alguma coisa pela reprodução. E aí quando eu tentei argumentar com a mãe que a reprodução pela reprodução, instaurada e baseada em erros até a criança internalizar, não é fecunda na minha concepção, a mãe discordou completamente. E aí continuou falando. Foi o momento que eu me calei, porque eu vi que não tinha diálogo. Né? Porque quando a gente pede uma redação toda semana para a criança reproduzir um erro, internalizar o erro, eu não vejo isso como aprendizado. Não é um processo, né? É uma mecanização, é uma utilitarização, novamente, do processo de escrita, não é uma prática de linguagem, né? É simplesmente um fordismo, se a gente fosse comparar. E aí, essa semana, eu corrigi a prova que eu passei para os meninos, né? Porque ela questionou justamente isso. Eu passei um mês ensinando um gênero textual. E eu já tinha conversado com a coordenação da escola. E não é que a menina aprendeu bonitinho, nessa primeira redação oficial ela entregou tudo bonitinho? Ou seja, a mãe não vai olhar isso. Porque na cabeça da mãe, isso está claro,
A mãe quer o quê? A reprodução em série. Só que agora que a gente vai poder começar a produzir com mais frequência, porque já tem uma internalização maior, agora a gente consegue fazer essa mediação. Mas na cabeça da mãe a mediação não existe. Então vejam como é que isso são instâncias sociais, instituições sociais que ainda ancoradas pela colonialidade do poder reproduzem sem perceber como isso funciona. Né? Por isso que eu trago esses dois exemplos. Ou seja, tem como mudar isso, Ana? Não só a âmbito educacional, porque isso é social. Então, a gente vai mudando aos poucos dentro dos nossos contextos. Né? A famosa metáfora que um grão de areia, né, na praia pode ser muito pouco, mas no seu olho ela faz um estrago gigantesco. Então, vai depender de como você percebe isso. Eu falava da questão da escutatória, né, no sentido de que era difícil acessar as crianças, entende? Talvez pelo meu tempo, né, que eu fiquei trabalhando com adulto, eu tentei colocar a mesa em círculo, tentei fazer aquelas coisas assim que eu achava que ia ser um sucesso, né? Mas eles entre eles a relação deles era com grito, entende? E era uma coisa impressionante. E então nem eu conseguia escutá-los, nem eles conseguiam se escutar, né? E aí quando houve essa cobrança, que aí eu tomei um susto, né? Porque aí eu me dei conta que eu tinha sido reinserida na escola e que a escola tinha um projeto, né? E foi aí que eu fiz isso que você está falando, só que eu fiz no outro sentido. Eu falei, não, então vamos tocar. Peguei o tal do caderno da professora e fiz o primeiro efeito, né, o primeiro texto que ela tinha feito, já não sei com quantas, porque era tempo da quinta de série, né, que ela já tinha feito com não sei quantas. Mas aí a constatação foi exatamente a que eu tinha feito. Que as crianças escreviam com os letrões deste tamanho, assim, duas ou três palavras para responder sobre um texto de 2 ou 3 páginas colado no caderno, aquela pergunta enorme, eles respondiam 2 ou 3 palavras com umas letras totalmente... Então, assim, aquele objetivo que elas queriam, que era que os alunos saíssem em série, né, tipo aquele filme do Pink Floyd, né, eles queriam que as crianças saíssem em série lá para a provinha Brasil, todo mundo com 10, 10, 10, 10. Eu não vi perspectiva naquilo, né? E aí eu não fiquei com as quintas séries, eu fiquei a mais, eu acho que eu já cheguei quando o semestre já estava andando, tanto que a prof passou para mim, e aí quando chegou no meio do semestre, eu falei, não tenho mais condições de trabalhar com as crianças, não tem, pode colocar outras pessoas. Mas ainda assim, eles fizeram coisas para mim, porque eles sentiram que mudou, sabe? Eles pediam a historinha, e eu dizia, não, vamos fazer assim como a prof fazia, vamos fazer como a prof fazia. E aí sobrevivi, né? Mas esses exemplos... Você viu que teve escuta. Claro, não, 100%. Só que a resposta não foi imediata como você esperava, porque já tinha outro processo internalizado ali. E aí, professor Renato, esses exemplos que você dá das situações, né? Eu sempre falo, quando eu falo sobre redação, que a escola... ela tanto ajuda quanto atrapalha, né? Porque a gente faz com que as pessoas se condicionem a 30 e poucas linhas. Fazia antes, no tempo do vestibular, agora nem isso, né? Então, mas assim, se deixar, nós vamos conversando, né, Renato? Porque eu adoro conversar contigo, eu adoro ouvir tuas palavras. Então, eu gostaria de ouvir nossos pós-graduandos, nossos convidados, quando forem falar, por favor, se identifiquem. Aqui nós temos pessoas com muitas experiências, muito conhecimento, eles tiveram professores de diferentes formações, então agora eu vou ficar bem quietinha e vou entregar aí o professor Renato para vocês, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, colegas, boa noite, profs. Posso falar agora, prof? Professor Renato, primeiro agradecer pela sua fala.
E dizer que eu estou bem distante, né? Eu estou aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, tá? Gente, eu fui a Fortaleza 2 vezes esse ano, amei. De Que verdade. Que bom. E dizer que, assim, a tecnologia, ela, para alguns, ela oportuniza, né? Porque, assim, de verdade, se não fosse essa oportunidade de fazer esse tempo virtual, eu não estaria fazendo esse curso maravilhoso, né? Que eu tanto gosto, porque eu não teria como estar todas as sextas-feiras aí em Erechim, né? Mas falar, professor, assim, na verdade não é uma pergunta, é só mesmo para compartilhar, assim, o quanto é difícil trabalhar numa perspectiva da ecologia e trabalhar nesses pontos que você colocou. Para mim, isso aqui se traduz em humanidades, esses 7 pontos aqui, eles se traduzem em humanidade, né? E aí, assim, aqui no Ceará, a gente está organizando a 14ª Bienal Internacional do Livro. E esse ano, toda Bienal ela tem um conceito, né? E esse ano ela está voltada para a pluralidade, né? Para a diversidade. A gente está com o tema de toda gente para todo mundo. E aí essa diversidade ela está espelhada, inclusive, nos curadores da Bienal, que a gente vai ter uma mulher negra, a professora Conceição Evaristo, nós vamos ter uma pessoa indígena, que é o Daniel Munduruku, nós vamos ter um jovem periférico, que é o Thales Asgon, que é um poeta, é uma pessoa que fundou uma biblioteca comunitária, né, que tem todo um histórico na área do livro e leitura, que também é um editor, né, que é um designer, e nós temos uma mulher, uma professora universitária, que também é uma escritora, né, uma professora do curso de letras. Então, assim, todo o cuidado que eu percebo, assim, a gente fazer uma programação, quando eu falo, assim, com os nossos, também, não só os curadores, mas os coordenadores dos nossos eixos, dos nossos espaços, o zelo em não menosprezar o que foi produzido além da diversidade, além da bibliodiversidade, desse processo de espelhar todos os nossos povos, né, da produção dos nossos povos indígenas, dos povos negros, mas também não desconsiderar o antes, né, desconsiderar mesmo aquilo que a gente chama da literatura que já estava posta, né, quando a gente fala em incluir, em espelhar, né, e não desconsiderar o que já existia, porque é a nossa história. Quando você também desconsidera o que estava escrito antes, eu acho que a gente se comporta tal qual eles se comportaram, desconsiderando isso que a gente está tentando espelhar, porque eles existem e estão aqui, e o que a gente quer? Que todos sejam reconhecidos, né? E que todos tenham oportunidades e que possam ser lidos, vivenciados, que se entenda essa pluralidade, essa diversidade, né? Então, o zelo é exatamente também não ser tão excludente quanto os outros também foram, né? E, assim, um dia eu estava aqui, eu sou assinante eu chamo de TAG, mas eu acho que as pessoas chamam daquele clube de leitura, a TAG, né? Experiências Literárias. Eu estava num grupo aqui de Fortaleza, aí uma pessoa comentou, todos os clássicos deveriam ser destruídos ou excluídos. Não, esse grupo não é para mim, com um comentário de uma pessoa, não é oficial, né? São um grupo de pessoas mesmo assim, leitores. Não, isso aqui não é para mim, porque quando você vem com esse processo de exclusão do que existia também, não inclui, porque é uma fala que ela se torna excludente tanto quanto, né? É assim, quando você desconsidera o outro, o que é que eu estou fazendo? Porque você não pode, a gente já está tentando dar luz, voz e vez para todas as pessoas. E aí, quando eu também quero desconsiderar, eu acredito que é uma contradição da fala, né? Então, é o zelo que eu estou falando, assim, de não desconsiderar o outro, né? Eu não sei se isso é fácil, professor, acho que é difícil, né? Não, mas a sua fala realmente é o encontro do que eu falei, né? Que eu respondi para a professora Ana, que eu coloquei lá no início. Por isso que eu discordo de alguns decoloniais nesse sentido. Não existe começar a partir de um marco zero. Por mais que a gente pense que a nossa história tenha sido baseada pela colonialidade, é a nossa história até então. Então, reescrevê-la não significa apagar o que temos, mas entender o que foi oprimido ou suprimido dentro dessa história, mostrar e evidenciar o que existe e daqui para frente não reproduzi-los. Não reproduzi-los enquanto erros, mas os acertos que tivemos. E aí, quando você fala da Bienal, né, que tenta colocar uma diversidade, tanto na curadoria, mas também na escolha de quem participa, agora sim, a gente está falando que todos tiveram, não gosto dessa palavra, mas todos tiveram oportunidade. Né? Ou seja, vocês entenderam, a palavra não é essa, mas é porque agora não me veio outra. Mas todos tiveram
o acesso, todos tiveram essa possibilidade de ali estar e de serem ouvidos e lidos e curados por outros semelhantes, para que a gente não embranquecesse, para que a gente não colocasse uma elite dentro disso. E isso eu concordo perfeitamente, Francisca. É isso que a gente tem que entender. Por exemplo, quando vem a discussão do Monteiro Lobato, a gente não tem que excluir o Monteiro Lobato pelo que ele foi, mas entender o que ele fez dentro do contexto dele e como isso hoje o levaria a ser, abre aspas, cancelado, que é o termo que a gente utiliza hoje aí, né? Mas não que ele não produziu uma literatura, porque se assim fosse, o próprio Machado de Assis, ele foi criticado por ser negro dentro da proposta literária dele, e é considerado um dos nossos maiores cânones dentro da história da literatura. Né? A gente não desconsidera o José de Alencar por ele trazer um índio, né, no padrão europeu, mas a gente tem que entender que aquilo era o contexto em que o romantismo nosso, daquela primeira geração, trazia, e que quando a gente vem para uma semana de arte moderna, que também foi elitista, né, ainda assim era uma brasilidade que o romantismo não trouxe. E quando a gente fala lá na frente de uma literatura marginal, é também uma literatura que começa, por exemplo, lá na década de 80, com João Antônio, Rubem Fonseca, mas que hoje, 2020 para a gente, tem o Marcelino Freire que fala de periferia, que fala de favela, e quando você traz a própria Conceição, inclusive, o livro dela está aqui do lado, a gente está falando também de deixar emergir essas epistemologias. Então, essa sua fala realmente dialoga muito com essa minha proposta, porque quando eu falo de letramento de perspectiva decolonial, dentro desses itens, eu coloco esses itens mais como exercício. Por isso que eu falo que não é metodologia, não é teoria. É um exercício de humanidades, como você coloca, é um exercício de vivência. Porque eu tenho que ter ciência do outro para conhecê-lo. Né? Então, o saber não implica superioridade nem inferioridade, é uma horizontalidade de tudo isso. E quando a gente consegue trazer essa partilha de todos esses itens, a gente propõe e critica, mas a gente entende o nosso lugar e o lugar do outro. E a horizontalidade nos permite entender que nenhum é maior ou menor, mas que todos, né, convivem e devem conviver ali nessa harmonia e desarmonia, mas sem superioridade nem verticalização. É realmente nesse sentido. Vamos lá? Quem é que se anima? Vou convocar. Ai, que sacanagem. Vou sortear. Vou abusar do fato de ser uma disciplina, hein, Raquel? Vou sortear aqui. Professora colonizadora, gente, escolher as pessoas para falar. Como é que vamos dizer assim? Imposicionista. Democrática, vai apontando. Não, eu sempre falo, para falar a verdade, eu sempre falo para os meus alunos que eu vivo numa contradição, né? Porque a minha faculdade eu fiz já passar para Francisca, só concluindo. A minha faculdade, eu me formei, tá, em 1986, acho que foi. E eu comecei a faculdade lá numa faculdadezinha pequena porque o prédio era pequeno, mas era a melhor faculdade da região, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Borja. E aí depois eu me transferi para a UPF, a Universidade de Passo Fundo, que é um marco das jornadas de literatura, né? E eu tive professores e professoras de alta qualidade. Só que, à época, ser de alta qualidade era você ter o domínio. Eu até coloquei isso no artigo agora que eu enviei para o professor Vicente, de encerramento do pós-doc, entendeu? A gente era cobrado que a gente tinha que ter domínio do conteúdo, tinha que ter domínio da turma, tinha que ter domínio do tempo, domínio do espaço, né? Então, o professor ser o gerente do conhecimento e daquele espaço foi o que eu aprendi como ser um professor de qualidade. Eu fui me transformar e ainda estou em processo, né? Eu vivo num conflito, né? Eu sou tipo um médico e um monstro, eu vivo num conflito, quando eu fui trabalhar, que a UERGS foi fundada em 2002,
eu fui trabalhar num convênio que a UERGS tinha com a Via Campesina. Então, eu fui trabalhar com as turmas do movimento da Via Campesina. Aí tinha o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tinha o movimento dos atingidos por barragem, movimento das mulheres da roça, movimento dos trabalhadores sem trabalho, todos aqueles movimentos que fazem parte da Via Campesina. E aí eu tive um choque. Eu não tenho vergonha de dizer. Então, eu sempre que eu os encontro, eu digo, eu fui para lá, para o Iterra, que era onde funcionava, né, no Veranópolis. Eu fui para Veranópolis como professora e saí de lá educadora. Eles me educaram, entende? Eles me educaram. E não foi sem dor. E não foi sem dor, porque eu fui educada para chegar com uma disciplina toda montada. Até hoje eu faço isso. E foi uma dificuldade para mim entender quando eles me disseram assim, por exemplo, na época tinha na UERGS Português e Literaturas, que era uma disciplina só. E eles me disseram, professora, essas literaturas aí não nos representam. E eu, com todo o meu plano de ensino, revisando toda a literatura brasileira, essas literaturas não nos representam. Eu tive um choque tão grande. Bom, gente, isso foi 2000 e pouco, né? Vamos combinar. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fui, como eles tinham uma biblioteca lá no Iterra, que hoje funciona em Ronda Alta, eles tinham uma biblioteca só de livros que os representavam. Uma biblioteca enorme, coisa mais linda. Aí eu larguei meu plano e fiz as aulas, eu passei a dar na biblioteca. Foi a coisa mais linda da minha vida. Eu passei a dar as aulas na biblioteca. Então, por exemplo, eu tinha que trabalhar teatro, aquelas 4... Agora, quando a gente quer contar uma história e não se programou, nunca vem, né? Que era o teatro... Quais são as 4 lá da literatura? Me ajudem. O teatro, o romance, enfim. E eu tinha que trabalhar as 4 modalidades lá de literatura. E aí eu tinha tudo lido, programado, porque eu tinha que ter o domínio, ó as mãozinhas, o domínio do conteúdo. Aí eu cheguei lá e larguei assim, pessoal, olha, esse grupo é o grupo do teatro, esse grupo é o grupo do romance, esse grupo é o grupo da crônica, esse grupo é o... Crônica é mais ou menos isso, romance é mais ou menos... Agora vocês vão para as estantes e vocês vão fazer uma espécie de organização dos livros que vocês acham que os representam. Eu estou com isso para publicar, entende? Porque os trabalhos deles foram umas coisas assim espetaculares, porque eles foram lá e pegaram os livros que os representavam. Foi ali que eu aprendi a conhecer o Martinho da Vila, por exemplo. O Martinho da Vila, para mim, era um cantor de samba, porque não era meu hábito, assim, eu ouvia de vez em quando no rádio, o Martinho da Vila, o Martinho da Vila, mas eu não tinha a dimensão cidadã, entende, do Martinho da Vila. Eu passei a ter lá na Via Campesina, quando eles me reapresentaram a obra do Martinho da Vila. Até então, eu não sabia nem que o Martinho da Vila tinha livro publicado. Sabe? Então, isso, para mim, foi transformador. Por isso, Renato, que eu te disse que eu quero ver se eu emplaco com o tal do letramento de percurso, porque eu fui formada, entende, num ambiente que o professor tinha que ser o cara, né? Desconsiderando aí o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos diz que esse cara sou eu, né? Que nós éramos cobrados, o nosso estágio tinha uma professora assistindo, porque nós tínhamos que ter domínio de tudo isso, entende? Então, por isso que eu digo, eu às vezes eu tenho um choque assim, ai meu Deus, isso eu não posso fazer mais, isso eu não posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. E eu sou muito cobrada, né? Porque, claro, muitos dos meus alunos são da geração freiriana. Eu fui formada na Via Campesina para conhecer o Paulo Freire. Entende? Depois de que eu já tinha minha cabeça feita, eu já tinha feito eu já tinha feito a graduação, tinha feito a pós-graduação, já tinha feito o mestrado. Então, olha o impacto, né? Então, viajei aqui, né? Mas eu quero dar esse depoimento, acho importante dar esse depoimento, no sentido de que nós estamos frequentemente nos reconstruindo, né? Francisca, por favor.
me ajude. Prof, eu não quero monopolizar a fala dos colegas, dos alunos, certo? Mas, pelo adiantado da hora, professor Renato, como você colocou o e-mail aí no seu slide, eu vou só mandar aqui uma introdução aqui de um livro que eu considero que vai ao encontro do que o professor coloca aí na sua fala, e aí é escrito por um jovem periférico, né, com essa nova visão de se perceber enquanto um agente social e produzir, né, os seus textos a partir das suas vivências e se perceber como um sujeito ativo, né, como uma pessoa que faz parte de uma sociedade que constrói, né, que é de um dos nossos curadores, que é do Thales, e aí, pela adiantada hora, eu não vou ler, mas eu me peço permissão para lhe enviar esse arquivo, escanear e mandar para o seu e-mail, pode ser? Por favor. Tá. Vai ser ótimo até conhecer. Uma coisa que, por exemplo, a gente sente falta nas graduações em letras, e aí vem essa parte canônica / decolonial, é que a gente vê tantos clássicos, mas a gente não conhece de fato a literatura brasileira, pelo menos um panorama dela, né? Só para vocês terem uma ideia, uma crítica que eu fiz aqui na Universidade Federal de Goiás é que nos anos que eu passei aqui, nos 4 anos de formação na graduação, não teve uma disciplina que teve, por exemplo, literatura goiana. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que isso acontece com boa parte, né, das grades dos currículos de letras, quando a gente pensa que não é uma disciplina, não falo nem obrigatória, mas seja uma optativa com mais frequência, né, nesse sentido. E eu não falo só de literatura, arte também, que, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem arte deco, né, em boa parte do centro da cidade. E isso não é explorado, né? E eu acho que isso acontece, né, pelos lugares que eu já estive no Brasil e pelas pessoas que eu já conversei, acontece em boa parte dos cursos de letras, que é o que vocês falaram, né? Tão quadradinho, às vezes, que a gente pensa, mas o aluno, a aluna tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, mas tá, e aí? E aí a gente tem um Centro Cultural Marieta Teles e a gente não sabe quem é Marieta Teles, sabe? A gente ouve falar um pouco, vocês devem ter ouvido falar de Cora Coralina, que é o grande ícone quando a gente fala de literatura goiana, mas ao mesmo tempo a gente não escuta falar de Leodegária de Jesus, que é uma mulher negra, né, que viveu no mesmo tempo de Cora Coralina. E aí, onde é que Leodegária foi parar, sabe? A gente tem um dos autores, que é o Gilberto Mendonça Teles, teórico, que está trabalhando aqui na PUC, mas a gente não estuda o livro dele, a teoria dele lá na UFG, por exemplo. É o que acontece com o Libani, que também está na PUC, na área de educação, mas a UFG pouco trabalha ele. E eu acho que isso deve acontecer. Até uma discussão que a gente teve, né, Ana, lá na sua disciplina, depois um dos momentos que eu consegui participar, é que até que ponto a gente estuda literatura regional é literatura regional de fato? Qual que é o parâmetro que a gente coloca para falar que a literatura gaúcha é regional? Por que ela é regional? Por que a literatura do Sudeste, de maneira geral, a literatura paulista, que não é regional, ela é canônica como um todo? Né? Então, a gente tem que começar a problematizar. Por isso que fala, não é excluir, mas é problematizar. Por que a literatura paulista, ela não é literatura paulista? Né? Não é regional. Ela é dada só simplesmente como universal do Brasil, abre aspas, universal do Brasil. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu vou ficar muito feliz realmente em poder ler, né, para retomar o ponto que eu comecei aí e conhecer um pouco mais também das literaturas que existem. Até porque o meu mestrado, gente, foi em literatura, tá? Embora o meu doutorado tenha ido para essa área que a gente chama de sociolinguística crítica, né, nem a dialetal, nem tal, eu falo que eu estou na parte sociolinguística, que é mais social, letras, ensino, que é uma mistura, né, mas o meu mestrado foi na área de literatura e teoria literária. Então, eu mesclei um pouquinho ali também, andei um pouquinho. Então, retomando um pouquinho, né, as experiências que a professora Ana Carolina trouxe, eu agora, pensando um pouquinho, eu também trabalhei muito em escola particular, né, colégio particular, e me ocorreu uma experiência pela qual eu passei. Eu dividia turmas de língua inglesa com uma colega. E aí nós fazíamos essa divisão por níveis, né? Alunos que eram os mais avançados e os alunos que tinham um nível mais intermediário.
E aí, algumas turmas, então, avançadas eu pegava, outras ela. E aí eu lembro de uma experiência de uma turma do ensino médio, em que ela ficou, então, com o grupo dos avançados e eu fiquei com os intermediários. Mas aí ela tinha mais experiência na parte da conversação, porque ela dava aulas particulares, preparava para viagem, executivos e tudo mais. E ela nunca tinha trabalhado em escola. E aí ela começou, então, a trabalhar com esses alunos do nível avançado, viram que realmente eles já tinham uma boa desenvoltura, né, na fala, com a língua inglesa, e aí ela começou a fazer rodinhas, e aí ela levava para a sala um chá, servia chá para todo mundo, cada um levava a sua caneca, e eles, então, batiam um papo em inglês. E aí foi, né? Foi aula após aula, semana após semana, até que a coordenação um dia me chamou a mim. E aí a coordenadora, eu lembro, ela disse: olha, eu vou pedir um favor para ti. Tu, por favor, poderia falar com a tua colega e pedir para ela dar aula? Eu disse: mas como assim? Ela não está dando aula? Não, é porque os pais vieram reclamar que não tem nada escrito no caderno. E que ela está batendo papo com os alunos em sala de aula e ela precisa dar aula. Aí eu fiquei pensando, mas eu vou ter que falar isso para ela? Como é que eu vou falar, né? De que forma? Porque a coordenação me chamou, já que a gente dividia a disciplina. Aí eu pensei, bom, eu vou ter que arrumar uma estratégia para não, né, não magoá-la e tal. Aí um dia eu chamei a colega e disse: olha, fulana, então as tuas aulas estão maravilhosas, os alunos adoravam as aulas dela. Mas seria interessante, talvez, tu colocares alguma coisa no quadro, né? Explorar o vocabulário, talvez uma outra regra, né? Vai colocando no quadro e faz com que eles copiem no caderno. Eu acho que vai ser importante os pais verem isso, né? Aí foi, tal, ela entendeu e tudo. Conclusão, 1 mês depois ela foi demitida. Vejam só, né? Como é complicado. Ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu. Então, eu vejo muito disso, né? Nesses nossos relatos, como é difícil quebrar com o tradicional, com aquilo que nós temos que dar conta na escola, né? Muitas vezes a intenção é justamente essa. A intenção dela era explorar a parte da conversação. E os alunos vinham correspondendo. Eles gostavam das aulas. No entanto, as nossas exigências, né, a prova do Enem, vestibular, nós tínhamos que dar conta disso. E para os pais era importante o quê? Ver tudo no caderno, né, o conteúdo, o livro que deveria ser, né, trabalhado em sala de aula. Então, tem todas essas questões. E como é complicado, eu vejo que a escola, a universidade, eu acho que nos dá essa liberdade, né? Podemos trabalhar de uma forma um pouco diferente, mas a escola ainda tem bastante resistência e levar isso para a sala de aula é um grande desafio, né? Acho que um desafio para esses professores novos, né, que estão aí, que estão se formando, que já são professores, e, enfim, é isso, né? Não temos muito o que fazer, mas lutamos, né? E, professor, é interessante porque a gente tem que pensar, igual a Francisca levantou, o meio termo, porque a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido, né? Por mais que a proposta dela realmente, se era conversação, trabalhar com a conversa, com o diálogo e propor, mas ela tem que lembrar o espaço que ela está, é um espaço que não permite essa abertura como um todo. Então, ela pode ser, e era, né, pelo relato que a senhora nos traz, uma excelente profissional, mas para aquele contexto ela não se adequa, porque a gente tem que começar, igual a gente fala, dentro da perspectiva que eu trago, começar a criar fissura, rasura, e não rasgar de uma vez. Não dá para a gente pegar um buraquinho e abrir. A gente vai mostrando aos poucos que aquilo existe para incomodar muita gente. Senão a gente fica sendo a pessoa que é incômoda. Então a ideia é que a gente mostre o tanto que aquilo incomoda não só a mim, mas a todo mundo. Né? E aí, quando incomodar todo mundo, aí você consegue, pelo menos, propor, né, outras possibilidades ali. Né? Então, realmente, né, por trabalhar em instituição privada, é igual eu te falei dessa mãe que veio aqui para mim. E é até engraçado, porque assim, eu acho que eu estou num nível, né, desculpa o palavrão, mas citando o livro, eu estou bem na arte de ligar o foda-se,
E quando essa mãe saiu da reunião, eu fiquei lá, acho que uma meia hora escutando ela, né? Como ela não queria diálogo, continuei. Aí eu falei, coordenadora, né? Falei o nome dela, tal mãe, de tal aluna, veio aqui, falou isso, falou tal e tal coisa, não sei mais o que. E assim, eu entendo que a política da escola pode ser essa, se eu estiver errado, você pode me demitir, porque eu não vou trabalhar nessa perspectiva que ela quer. Ela levantou a cara, se assustou, eu falei, e eu não estou falando de maldade, eu não estou falando de maneira irônica, é porque eu não acho que isso é educação. E quando eu vim para cá, eu falei como é que eu trabalhava. Né? Então, assim, se vocês me aceitaram, eu acho que vocês têm que, pelo menos, né, ver como é que está a evolução do todo, e não do que essa mãe fala. Mas se vocês acharem, porque é uma escola particular, eu entendo perfeitamente, eu realmente coloco a minha vaga em aberto, não tem problema quanto a isso. Ela levou muito susto, porque ela achou, assim, que eu não ia falar uma coisa dessa. Aí a mãe foi procurar ela me contou, eu falei, olha, e eu repito o que eu falei na semana seguinte. Se você achar que a mãe está certa, eu estou errado, que a minha metodologia realmente não é eficaz para a escola, e eu entendo que pode não ser, porque o padrão da escola pode ser outro, é tranquilo para mim. Ela, não se preocupa, tá, Renata? A gente já conversou com a mãe, eu sei do seu trabalho, eu não sei mais o que. Mas é porque quando a gente joga com igual eu falei, as regras do jogo clara, eu realmente não me importo ser desligado desse lugar, se esse lugar prezar por uma educação da qual eu não compartilho. Né? Porque hoje, especificamente hoje, digamos assim, por mais que a gente precisa pagar os nossos boletos ao final, eu também não estou, como a gente costumava falar, nos prostituindo a esse nível, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter um nível razoável de entregar alguma coisa para a gente não se sentir mal. Porque se eu for trabalhar dessa maneira, eu sei que eu vou me sentir mal. E aí, sei lá, eu prefiro parar essa parte da educação, voltar e fazer um outro pós-doc, às vezes com bolsa, até eu encontrar um outro lugar melhor, ou então estudar para um concurso público, enfim, fazer outra coisa, do que me prostituir a um nível que eu vou chegar em casa e vou falar, nossa, esse não sou eu. Né? Eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, estudei sua formação de leitor. Na minha tese, eu faço a crítica ao Enem, especificamente a dissertação do Enem, para chegar lá e trabalhar igual o Enem quer. Sabe, essa mãe fez uma crítica justamente numa produção que eu demorei 3, 4 anos para fazer, e ela faz a crítica. Ou seja, se a escola estava nesse sentido, então eu estava muito tranquilo, estou muito tranquilo se a escola mudar de ideia. Mas isso assusta, né, professora? Porque quando a gente leva isso, é igual você tentou falar para sua amiga lá, para sua colega de trabalho. Olha, tenta fazer isso e aquilo. E talvez ela percebeu, mas não com a profundidade que deveria também, né? E nesse meio termo, essas coisas acontecem. Não é fácil, não mesmo. A gente não vai salvar o mundo, não mesmo. A gente pensar nisso enquanto a única solução é utopia, né? Então, mas a utopia também é necessária para que a gente continue caminhando. Então, são de utopias em utopias que a gente vai caminhando com mais pessoas, até a gente chegar em um melhor possível, né? Porque não existe um melhor para todos também, eu penso assim. Então, eu ri, professora Raquel, mas eu ri de desespero, porque eu já não tenho, Renato, essa predisposição mais de fazer isso, sabe? Porque eu tive um impacto muito violento quando nós perdemos, porque a UERGS foi assim, quando a UERGS abriu, era um concurso, era contrato emergencial, né? Porque nós não tínhamos uma banca de professores concursados para concursar os professores. Então, nós fomos selecionados por contrato emergencial. Então, o nosso contrato era 1 ano, renovado por mais 1. Então, eu passei nessa primeira seleção, entrei no outro ano, 1 ano renovado por mais 1. Passei nessa outra seleção e fiquei mais 1. Só que aí o governo do estado tinha baixado uma norma que o nosso reitor da época tinha que ter aberto concursos para todos os professores novos. E ele não conseguiu dar conta. Ele abriu para um grupo de professores e para outros ele não conseguiu montar banca, né? E aí a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nos deu mais 1 ano. Tá? Para os professores que já estavam, nos deu mais 1 ano. Nesse mais 1 ano, nós nos inscrevemos para o concurso que seria para nos efetivar. Eu, inclusive, passei, né?
Eu passei no concurso para ser efetivada, e por isso que eu digo, o pessoal falava que quem entrou na primeira leva de professor da UERGS entrou porque era amigo do governador na época, que é o nosso candidato a senador agora, o governador Olívio. E eu digo assim, mas eu me dou muito bem com os governadores, então, porque eu passei no concurso do governador Olívio Dutra, passei no concurso do governador Rigoto e passei no concurso da governador Ieda, eu passei nos 3, né? E não estou falando para me engrandecer, porque passei com muita dificuldade, estudando assim de madrugada. E aí, o que aconteceu? Nesse terceiro ano que o governo do Estado, que a Assembleia Legislativa nos manteve, o Ministério da Justiça entrou contra a UERGS e nós perdemos. A UERGS perdeu. Então, aqueles professores que tinham ficado nessa rabeira de contrato para a UERGS não fechar, foram demitidos. Então, quando a governadoria entrou, que era do PSDB, eu acho que era, né, Raquel? PSDB, né, do governador Ieda. Quando a governadoria entrou, ela recebeu a UERGS com uma dívida bárbara, eram 900 mil e pouco de dívida, e praticamente sem professor. Então, foi uma coisa, para a UERGS foi impactante, e para nós foi um impacto violento, né? Porque do nada a gente passou de professor herói, porque nós fazíamos de tudo para a UERGS funcionar, nós passamos a pessoas descartadas, né? Foi um processo horroroso, ainda bem que o Simpro ganhou o processo depois, porque até da carteira de trabalho eles queriam cortar aquele 1 ano e tal, aí o Simpro, que é o nosso sindicato dos professores, fez toda uma movimentação e conseguiu validar na nossa carreira aquele ano, né? Então, assim, eu não tenho mais essa postura, Renato, talvez pela minha idade, que é bastante diferente da tua, né? E eu ia dizer meus cabelos brancos, mas eu ainda estou com os cabelos pintados. Amanhã de tarde eu vou cortar de Joãozinho, já se preparem, gurias e guris, porque eu não quero mais pintar. Mas assim, e os meus cabelos não me permitem mais tomar essa atitude. Não, ó, ou me queres ou me deixas. Eu já não posso mais fazer isso, porque eu estou numa situação que hoje eu não posso do nada passar o que eu passei naquela época, que eu perdi tudo, na verdade. Porque desde 2002 a UERGS era tudo para mim, né? Tanto que eu dizia, eu sou da UERGS, eu sou da UERGS. Eu levei um tempo a parar de dizer eu sou da UERGS, sabe? Porque era assim que eu me sentia pertencente ao UERGS. Nós temos até um colega que disse, professora Ana, nós temos que lhe dar um número de, como é que chama aquele, dos móveis e utensílios, como é que chama? De patrimônio, nós temos que lhe dar um número de patrimônio. E aí, eu fiquei 1 ano, acho que deu quase 2 anos fora da UERGS, esperando ser chamada, concursada, aprovada e esperando ser chamada. E aí não, mas a minha atitude foi louca, Ana. Hã? Eu sei que essa minha atitude não é normal também. Não, Talvez eu estou dizendo na fase revoltada da vida pós-pandemia. Não, eu estou dizendo que nós estamos, é por isso que algumas pessoas nascem antes e outras nascem depois, entendeu? A natureza é sábia, porque assim, quando a gente começa a tomar algumas decisões um pouco mais confortáveis, a juventude vem empurrando com as atitudes que nós tomaríamos antes, e que agora não tomamos mais. Então, tu estás no teu papel de motor da história, não te preocupa, eu respeito isso, eu só estou dizendo que eu, particularmente, não consigo mais fazer isso, e eu passei a ter medo, realmente, foi muito duro. Que é, meu amor? Você falou jovem, obrigado pelo jovem, mas eu já não me sinto jovenzinho também, não, viu? Para mim né? Pra mim. Mas, enfim, só um parêntese, né, para dizer que nós, docentes, tá? E estou falando, gente, porque ninguém levantou a mãozinha. Na hora que vocês levantarem a mãozinha, eu fico bem quietinha. Mas, assim, nós, docentes, nós estamos... O meu pai tem um ditado que ele diz muito frequentemente, que na briga entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco. A vida inteira ele dizia isso para a gente quando ele fazia uma análise de sociedade por qualquer motivo, né? Meu pai aposentou-se como professor, então tivemos uma vida muito digna, mas muito humilde, né? Sempre. E meu pai sempre dizia, às vezes a gente dizia, mas pai, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não faz aquilo outro? E ele dizia, porque eu tenho uma família para sustentar. E na briga, e aí ele vinha, na briga entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco. E hoje, eu sinto que nós, aspas, mariscos, estamos mais bem organizados, estamos fortalecidos,
através da militância social. Não é à toa que hoje os movimentos estão sendo assassinados, né? Uma, porque isso está chancelada, né? Esses assassinatos estão chancelados, né? Eles estão, digamos assim, pela não ação do Estado, né? Não estou dizendo que o Estado diz, vai lá e mata o fulano, mas de forma alguma não estou dizendo isso, mas através de uma não inventiva, né? Não sei se é esse o termo, uma não ação em relação aos assassinatos, a grande verdade é que os ativistas sociais estão sendo mortos. Eu sou do movimento ambientalista, a quantidade de ecologistas que estão sendo mortos, gente. Ecologista que pede para cuidar de árvore, bichinho, criança. Então, assim, nós docentes, nós estamos no meio disso, né? Nós estamos no meio disso, entre esse capitalismo monstruoso e camaleônico, né? Porque ele vai se transformando, que eu acho que talvez você tenha atribuído o adjetivo de modernidade, né, Renato? E eu acho que o capitalismo ele pegou esse espírito, né? De pegar as grandes lutas e dar uma cara de modernidade e se apropriar. Você vê... o Rock in Rio, por exemplo. O que foi o Woodstock? Woodstock foi uma revolta bárbara contra a guerra do Vietnã. Os jovens não aguentavam mais ver os seus amigos, namorados, parentes, primos, irmãos, enfim, ir para a morte. Eles não. O Woodstock foi um chega, né? Chega, não aguentamos mais. O que o capitalismo fez? Transformou o Woodstock, olha que legal, a gurizada lá no meio do campo, tocando rock and roll e tomando uísque, que beleza, vamos fazer isso aí aqui no Brasil, lá não sei aonde, e aí surgiram grandes eventos de rock, né, despolitizados. A força da militância está conseguindo colocar nesses espaços algumas discussões, né, que são levadas através da linguagem, inclusive pelos artistas. Eu não consigo me esquecer, e das coisas que eu quero me esquecer, eu espero que essa eu não me esqueça, porque foi uma das imagens mais lindas que eu já vi na minha vida, que foi um show da Cássia Eller no Rock in Rio, que a Cássia Eller, no meio da cantarada dela lá, a Cássia Eller me levanta a blusa e mostra os peitões, vou dizer assim, porque eram, né? Levanta aquilo ali, entende? Aquela imagem de uma pessoa que foi um marco, né? Eu acho que a Cássia Eller foi um marco, porque ela foi tudo. Ela foi homem, ela foi mulher, ela foi trans, ela foi mãe, ela foi pai, ela foi poeta, ela foi cantora, ela foi esposa, ela foi tudo, né? Ela marcou a discussão ali com o fato dela ter deixado o filho não para o pai, que ela não aceitava que o pai ficasse com o Chicão, né? Toda aquela luta que foi feita ali para que o Chicão ficasse com a mãe, como ela dizia, né? Eu não me lembro o nome da esposa, que ela chamava de esposa, né? Eu não me lembro o nome da esposa da Cássia Eller, mas ela dizia, não, a mãe do Chicão é a fulana. Não sei se era Maria, mas não me lembro agora. Eugênia. Eugênia, exatamente. E ela dizia, não, a mãe do Chicão é Eugênia. Entende? Então, aquela mulher ali, naquele momento, aquilo foi uma coisa assim, eu acho que foi uma paulada no capitalismo, porque o capitalismo queria o quê? Que o Rock in Rio fosse a modernidade, né? Tudo com muita luz, muito legal, a gurizada ali, bebendo, dando risada, gritando, e música, rock and roll, e a Cássia Eller me faz aquilo ali no meio do Rock in Rio, né? Então, acho que o capitalismo, ele se apropria das lutas populares e dá essa cara de modernidade, né? E nós, professores, ficamos com este papel. Ô, Ana, e não é fácil. Fala, meu amor, fala. Até para não aprofundar, até pelo passar das horas, mas quando a gente, que aqui, né, o foco não foi discutir sobre decolonialidade, mas quando a gente fala de modernidade / colonialidade, a gente fala que existe um par.
né, que a colonialidade é um processo de subjetivação ocorrido pela colonização do Brasil, quando a gente fala de Brasil. E essa colonização, ela produz significações e desproduz, né, por meio de memoricídios, epistemicídios, outras coisas. Então, o capitalismo é um produto dessa modernidade, dessa colonialidade. Então, quando você traz, por exemplo, o exemplo do Woodstock, ou de qualquer outro festival, de qualquer outra ação de minorias, realmente o que a modernidade faz, por N amarra, seja o capitalismo ou outras, é desconfigurar aquele conhecimento e aqueles corpos que ali estão e transformá-lo em produto. E ao transformar em produto, isso é palatável para todo mundo. E ao ser palatável, a gente perde todo o conteúdo que ele tinha inicialmente, ou seja, é o que eu chamo de letramento escolarizado, só que em outras instâncias, em outras instituições. Por quê? Porque quando a gente escolariza ou pedagogiza uma prática de linguagem social, a gente faz o quê? A gente coloca que aquele conhecimento foi validado por alguém e, ao ser validado, ele pode acontecer. Então, quando a gente pensa no próprio Rock in Rio hoje, nesse grande festival, só para sair do Woodstock e pegar um que aconteceu semana passada ou retrasada, o que a gente tem? A gente tem justamente isso, porque o movimento do rock no mundo e no Brasil foi um movimento de revolta também. Não foi um movimento simplesmente legal. Se a gente pegar o rock aqui na década de 80, a gente está falando de ditadura militar. Só que o rock hoje não é isso. Por quê? Porque a partir desse construto que a modernidade faz, né, ou seja, a colonialidade enquanto subjetivação dessas produções, ou seja, a gente coloca tudo ali em uma caixinha e vende, isso se torna muito palatável. O Rock in Rio é legal, a história dele é essa, eu não sei mais o que, o rock é isso, mas ninguém vivencia o rock. É aí que vem a citação do Freire que eu trago, né, que não basta estar no mundo, é preciso sê-lo, e a maioria das pessoas só estão no mundo. Né? Então essa é a questão. Né? Nesse sentido que a gente tem que discutir, é difícil? Claro que é. Né? Não é fácil, a gente está aqui, querendo ou não, a gente é privilegiado por estar aqui. Só quando a gente começa a aumentar mais pessoas e mais discussões, é aquele grãozinho de areia da analogia que eu fiz, né? Ela vai incomodando mais pessoas. E quando isso for incomodando mais e mais pessoas, as políticas públicas vão mudar. E as políticas públicas mudando, a gente consegue. Vejam o caso daquele cara, né, há alguns anos atrás, que masturbou no ônibus lá no Rio de Janeiro. Não existia uma lei para aquilo, gente. A lei era, sei lá, de década de 10, né? Que era para pagar em tostões ainda no Código Penal. Precisou de um ato daquele para a gente falar, sabe? O novo Código Civil brasileiro, que colocava a mulher ainda como, o antigo, né? Colocava a mulher ainda como dependente do homem, até na maneira como tinha que colocar o nome ali, sabe? Ela tudo dependente. Foi o Código Civil de 2002, que estava super atrasado, que vem colocar a mulher, né, não em objeto do homem mais, em algumas coisas, e outras ainda estão super atrasadas. Então, é um processo lento, porque a gente foi colonizado para pensar dessa maneira. Então, quando eu trago modernidade, eu trago nesse par colonialidade, ou seja, a modernidade é aquilo que foi imposto para que a gente pensasse como tal. O capitalismo é um produto desse, esses grandes festivais, tais quais, independente do capitalismo, também é um produto. A universidade, como ela se encontra hoje, é um produto ainda, só que nós, enquanto docentes, conseguimos fazer algumas mudanças, mas não são todas. Né? Então, aos poucos, a gente vai não quebrando paredes, mas abrindo portas e janelas para que as pessoas vejam que as paredes devem existir, porque são histórias, mas não são histórias que nos prendem. É mais nesse sentido. Professor Renato, vou ser... como é que eu vou dizer assim? Vou ser aquilo que nós temos que ser, né, professora Raquel, que é a pessoa que vai apagar as luzes da sala. Mas, assim, quero lhe agradecer a presença, quero agradecer a querida Francisca pelas participações, o pessoal que está aqui, Patrícia, nossa querida aluna também do curso de Letras, a Sandra, que está presente, a Sandra do curso de Porto Alegre, a Luciane, né? Os nossos queridos pós-graduandos aqui eu digo aqui de Erechim, porque dentro da minha cabeça eu estou em Erechim, tá? Eu estou morando em Porto Alegre, mas você sabe que dentro da minha cabeça eu continuo dentro de Erechim. Às vezes eu digo para os meus alunos de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Então, professor, muito obrigado pela sua presença, que não apenas foi esclarecedora, mas foi, assim, didática, foi clara e também desafiadora, né? Vamos dormir pensando
e volte sempre. Nós temos mais uma participação do professor Renato no outro evento que nós vamos fazer na Feira do Livro, aí aqui sim, em Porto Alegre, que vocês estão convidados, né? Vai ser, eu digo que vai ser um encerramento simbólico do meu pós-doc, porque eu quero ver se eu consigo juntar todos os meus mundos, né? Vai estar aqui a pós-graduação, Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim, vai estar o pessoal de Minas Gerais e vai estar o mestrado de Osório. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de todos, professora Raquel, se quiser fazer a sua despedida, e aí vamos encerrar a gravação, e como eu sempre brinco com os meus alunos, vamos para casa. Professora Raquel. Muito obrigada, professor Renato, pelas valiosas contribuições aqui para a nossa disciplina, né? Foi uma noite de muito aprendizado, eu agradeço em nome de todos e passo a palavra para a Francisca, né, que levantou a mãozinha. Professora Raquel, muito obrigada, mas era só para dizer, professora Ana, que eu queria tanto para a Feira do Livro de Porto Alegre, mas vai ficar colado com a Bienal daqui, aí não dá para ir. Olha, por esses motivos, só um pequeno comercial, por esses motivos que quando, eu vou dizer eu, porque fui eu que fiz o trabalho braçal, tá? Quando eu cadastrei o evento na Pró-Reitoria de Extensão da UERGS, eu coloquei como evento híbrido multimodal, ou seja, aqueles que puderem participar pelo Google Meet, nós vamos estar com uma mesa física, tá? Dentro da ONG Standard, ali pertinho aqui no centro de Porto Alegre, fica a uns 3 prédios da Feira do Livro em si, da praça onde tem a Feira do Livro, tá? E nós vamos estar com o computador virado para nós pelo Google Meet. O professor Renato, inclusive, vai participar pelo Google Meet e nós vamos colocar, então, com o Data Show, nós vamos colocar no telão. Eu brinco que vai ser que nem aqueles programas ali do Faustão e do Boa Noite, lá, do Serginho Grossman, que eles ficavam presentes, aquele monte de TVzinha, né? Só que a gente não vai ter toda aquela produção, mas vocês vão estar no telão participando, e se Deus quiser vai ser um grande evento, né? Então, e eu desejo, Francisca, que vocês tenham um sucesso aí nessa Bienal. Eu agora, o professor Renato terminou o pós-doc dele no semestre passado, eu, com a graça de Deus, dia 21 de setembro, né, professor Renato, às 23 e uns quebrados, consegui postar o meu relatório pós-doc e um rascunho de artigo, com a ajuda, inclusive, do professor Renato, que é sempre meu consultor para assuntos aleatórios, né, professor Renato? E aí vamos ter mais tempo. Agora eu estou terminando coisas que começaram a ser programadas no ano passado, em novembro, dezembro, como essa questão do pós-doc, como as disciplinas, né, da nossa pós-graduação e tal. Então, tudo agora, até o final do ano, as coisas estão agora se encaminhando aos encerramentos, mas nós vamos, para o ano que vem, propor novas atividades e, se Deus quiser, Francisca, vocês têm que ir conhecer Erechim. Nós vamos fazer uma forma de ir para Erechim, tá? Professor Renato, um tchau rápido, porque são 21h06, e nós aqui tentamos priorizar o horário, porque esses trabalhadores da educação que estão aqui presentes, assim como o senhor, assim como a senhora Raquel, assim como eu, chegam a essa hora e já estão começando a ter que colocar o carregador na tomada de novo, que já começa, a bateria já começa a diminuir ali a quantidade de... Professor, hoje é sexta, tá todo mundo querendo ir para um barzinho, ou beber um refrigerante ou uma cerveja gelada, tá todo mundo querendo pegar um petisco. Hoje é sexta, é dia de sextar também. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, mais uma vez, professora Raquel, professora Ana, muito obrigado pelo convite, né? A todos e a todas que aqui estavam, pelas trocas, né? Por estar aqui ouvindo, às vezes umas trocas oralizadas, outras internalizadas, para depois a gente refletir mais sobre... né? E aproveito, né, para convidar vocês para estarem amanhã e na semana seguinte, né, continuando aí o evento de extensão que as professoras colocaram para vocês, e também para quem puder participar da Feira do Livro, né, professora Ana, que a gente vai ter ali um encontro muito bacana também, dentre alguns outros temas, tá? E fico à disposição de vocês, disponibilizei o e-mail para vocês, a professora Ana fica à vontade para compartilhar lá meu e-mail também
né, para todo mundo que, Já se foi. quiser entrar em contato, quiser trocar qualquer figurinha, tá ok? Boa noite para vocês e bom descanso, gente. Vamos para casa, então? No já, podem começar a sair. Vou fechar aqui a nossa gravação, porque eu não gosto de fechar o ambiente.